Senhor presidente, senhores senadores, eu tenho em mãos, senhor presidente, um exemplar do jornal O Globo, da edição de hoje, que reproduz notícias, aliás, que se encontram em toda a imprensa escrita, a imprensa do rádio, televisão, da internet, em toda a imprensa. São as notícias vindas do Banco Central do Brasil, relativas à estimativa do PIB, da inflação e de alguns números que medem o desempenho da nossa economia. Infelizmente, senhor presidente, mais uma vez, as notícias são muito ruins. Nós estamos caminhando para uma situação em que a projeção do PIB cai e a inflação sobe. A economia vai parando, entra já numa fase de estagnação, enquanto que a inflação renitentemente se coloca acima da meta. Os dados são os seguintes, apenas para a lembrança daqueles que nos ouvem. Na previsão anterior do Banco Central, de março deste ano, a estimativa do crescimento do PIB anual era de 3,1%. Já agora, a nova estimativa, em junho, o crescimento estimado é de 2,7%. A inflação segue no sentido contrário. A estimativa anterior da inflação anual do Banco Central brasileiro era de 5,7%. A atual é de 6%. E eu diria, senhor presidente, que se nós decompusermos esses índices inflacionários pelos diferentes gêneros de consumo produtivo ou individual da nossa economia, nós veremos que a inflação é mais alta, especialmente nos bens de primeira necessidade, nos bens de consumo das famílias brasileiras. É a chamada carestia que está de volta, castigando, sobretudo, os mais pobres, os assalariados. Nas estimativas por setor, temos ainda um alento que nos vem da agricultura, uma estimativa um pouco superior da agropecuária em relação à estimativa do março deste ano. Já a indústria continua no rumo do seu derretimento. A estimativa anterior de crescimento era de 2,3% e agora é de 1,2%. Crescimento anual. A construção civil também está em queda. 1,8% em março, 1,1% hoje. Igualmente no setor serviços, 3,1% em março, 2,6% hoje. Há uma projeção um pouco mais otimista em relação à formação bruta do capital fixo, que é a parte daqueles bens produzidos na economia que se destinam aos investimentos. Mas eu me pergunto, se diante de notícias tão ruins sobre o conjunto do panorama econômico, se essa expectativa vai se confirmar. Mesmo porque, no que se refere ao consumo das famílias, há também um decréscimo das expectativas, 2,5% para 2,6%, o que está claramente a indicar que o modelo de gestão da economia preconizado por Lula e por Dilma, baseado no consumo, nas importações, num dólar valorizado, isso está indo por água abaixo. As exportações também estarão em queda, segundo a estimativa do Banco Central.
e as importações subindo. Ou seja, senhor presidente, é um panorama extremamente adverso. E ainda esta estimativa do Banco Central não incluiu nas suas projeções o custo do encarecimento do dólar, que terá um efeito sobre a inflação. A margem de manobra do governo vai se estreitando cada vez mais. Se deixa a inflação solta, a renda das famílias diminui, o consumo diminui e a economia, o ritmo da economia cada vez mais esmorece. Se aumenta a taxa de juros, como, ideia acenada no boletim do Copom, o resultado será o mesmo: diminuição do consumo, aumento da dívida das famílias e a economia cada vez mais indo pelo ralo. Este é o tipo do problema, senhor presidente, esse conjunto de problemas é que deveria estar na mesa da Presidente da República hoje. Essa é a questão que talvez esteja como pano de fundo de todo esse conjunto de manifestações de descontentamento que nós vivemos no Brasil. O fato de que as expectativas sobre o futuro, sobre o amanhã, hoje já são mais sombrias. E diante desta diminuição, dessa deterioração das expectativas, aí vem à tona o inconformismo com os gastos excessivos na Copa do Mundo, com a gestão incompetente da saúde, com a falta de avanços na educação, com a péssima qualidade dos transportes públicos. Mas a presidente não está preocupada com isso. Ela está preocupada em disfarçar isto. A sua preocupação é esconder esses fatos. O fato de que a gestão da economia brasileira, a condução dos rumos do nosso país, pelos quais ela é a principal responsável, está nos levando a um beco sem saída. A um beco sem saída que suscitou uma onda de manifestações que pipocam pelo Brasil inteiro e diante das quais a senhora presidente, ao invés de reunir a sua equipe para discutir e propor e adotar medidas eficazes para atender à solução desses problemas, ela busca tapar o sol com a peneira e inventa uma pauta totalmente alheia às necessidades reais, efetivas e imediatas do país, colocando o tema do plebiscito para fazer a reforma política como a sua preocupação central. Não é a preocupação do povo. Todas as pesquisas mostram isso. O povo está preocupado com a escola, está preocupado com o posto de saúde, está preocupado com o transporte, está preocupado com a carestia, está indignado com a roubalheira, com a corrupção. E a presidente está preocupada com o plebiscito, exatamente para desviar a atenção do povo desses problemas reais. Até quando esta tentativa poderá prosperar? A depender, senhor presidente, do que eu vi ontem, do noticiário de hoje sobre as reuniões mantidas pela presidente com líderes da base aliada e dos partidos que dão sustentação ao governo, ela poderá ir longe. Parece até que ontem ela conseguiu besuntar esses dirigentes partidários de ovo e farinha de rosca, e eles estão agora, ao escolher quais são as perguntas que serão colocadas no plebiscito, escolhendo apenas o azeite. Quando se frita um croquete, quando se frita um bolinho, passa-se no ovo e na farinha de rosca, para poder fritar. Então, agora estão escolhendo em que tipo de óleo eles serão fritos. Não tenho dúvida nenhuma,
Porque o PT já tem uma ideia atrás do plebiscito. O que o PT quer impor é o seu modelo eleitoral, o modelo decidido pelo partido, como caminho para se perpetuar no poder, que é o voto de lista e o financiamento público. É isto que o PT quer. Quis, num primeiro momento, adotar essas medidas no bojo de uma constituinte exclusiva, modelo golpista, modelo chavista. Diante do rechaço geral de todos, inclusive do vice-presidente, vem por um caminho mais suave, o caminho do plebiscito. Mas o objetivo é o mesmo. Da parte da Presidente da República, desviar a atenção do povo dos grandes problemas da nação. E do ponto de vista do PT, enfiar pela goela abaixo dos brasileiros numa operação de mistificação da opinião pública o modelo eleitoral que mais lhe convém, que é o voto em lista fechada e o financiamento público. O argumento da lista fechada nós já sabemos, do financiamento público nós já sabemos qual é. Vamos evitar a corrupção. Como se a corrupção, meu caro presidente Pedro Simão, a corrupção na política fosse apenas para financiar a campanha. Nós sabemos que não é. Será que as estripulias da dona Rose, uma das auxiliares mais íntimas do ex-presidente Lula, que dirigia o escritório da Presidência da República em São Paulo, foram perpetradas para financiar a campanha? É claro que não. O mensalão foi uma operação destinada a comprar mandatos, e não a conquistar mandatos nas urnas, para comprar mandatos de deputados já eleitos. Nós temos hoje, realmente, bastante dinheiro público para financiamento da política. O senador Cristóvão Buarque ontem propunha o fim do fundo partidário. O fundo partidário é uma modalidade de financiamento para os partidos políticos. É um financiamento alto. No ano passado foram 3 bilhões de reais. E, além disso, é preciso acrescentar um tipo de financiamento público indireto às campanhas eleitorais, que é a renúncia fiscal de tributos federais devidos pelas emissoras de rádio e televisão, em contrapartida da veiculação da propaganda eleitoral dita gratuita, que não é gratuita, que custa aos cofres públicos. Nós já temos um financiamento eleitoral. Ah, mas o financiamento público exclusivo vai acabar com isso. Acaba coisa nenhuma. Acaba coisa nenhuma. Continuará o financiamento privado por baixo do pano. O senhor foi um dos mais valorosos combatentes contra a ditadura, contra o regime militar. E o senhor sabe, senador Pedro Simão, que na época da ditadura era proibido o financiamento eleitoral por parte de empresas, pessoas jurídicas. E, no entanto, o MDB, além de enfrentar o peso da repressão, da intimidação, teve que enfrentar também o poder econômico das grandes empresas que financiavam os candidatos da Arena, e até alguns nossos. Todos nós sabemos disso. Eu prefiro que esse financiamento se dê às claras, que o sujeito diga o seguinte: olha, recebi financiamento de fulano, ciclano e beltrano, que isso seja publicado na internet, para que toda a sociedade saiba. Porque o partido político é, de alguma forma, também uma expressão da sociedade civil. E na sociedade civil existem pessoas físicas e pessoas jurídicas. Por que eu vou esconder por baixo do tapete esta ideia de que quem são os contribuintes reais de uma campanha? Eu prefiro que isso seja feito às claras, até para que o eleitor depois possa conferir se o voto dado em determinada matéria atende ou não aos interesses imediatos daquele que financiou o deputado ou o senador. O voto de lista
tira do eleitor a condição de escolher o seu deputado, o seu vereador. Vai contribuir para o afastamento que hoje já é dramático entre o representante e o representado. A organização das listas partidárias será feita pelas direções dos partidos, de tal modo a favorecer aqueles que estão próximos do círculo dirigente. Não sei se um Pedro Simon, inclusive familiares, porque nós sabemos que muitos partidos políticos hoje são dominados por famílias. E a distribuição dos recursos se tivermos financiamento público do voto de lista? Quem vai distribuir esses recursos? Será o diretório regional, o diretório nacional, o diretório municipal? Vejam, senhores, que as coisas são muito mais complexas do que, na realidade, aparentam ser. E aí nós teremos uma coisa extraordinária. Nós teremos o presidente Lula fazendo campanha no plebiscito pelo financiamento público como forma de combater a corrupção. O presidente Lula, o grande responsável pelo mensalão, porque nós não temos dúvida de que o ministro Dirceu era um operador político do presidente Lula e obedeceu uma estratégia, talvez até a contragosto, traçada pelo presidente da República. E a presidente Dilma fazendo campanha pela transparência. Ela que decretou o sigilo na sindicância para apurar aquilo que ela chama de malfeitos da senhora Rosimeire Noronha. Nós teremos que aguentar isto. E agora imagine os senhores, eu já dou a parte ao senador Cristóvão Buarque, apenas terminando essa fase do meu discurso. Imagine os senhores, se nós tivermos a seguinte situação no plebiscito. Se consulta o povo sobre financiamento privado versus financiamento público, de um lado. A outra pergunta é lista fechada ou lista aberta? Nós poderemos ter a seguinte situação. No plebiscito se aprova o financiamento público, ou seja, o Tesouro, o contribuinte, vai bancar as campanhas eleitorais. Mas, na outra questão, na questão relativa ao modo de escolher os candidatos, o plebiscito, o povo consultado no plebiscito e apegado à ideia de ter o seu deputado a quem cobrar as coisas, apoie o sistema atual de lista aberta e cada um escolhe o seu candidato. Nós teremos financiamento público com o atual sistema de lista aberta. Como é que nós vamos distribuir esse fundo de financiamento eleitoral entre os milhares e milhares, por exemplo, de candidatos a vereador, nos mais de 6 mil municípios do país? Só de deputados estaduais, nós tivemos, nas eleições passadas, 14 mil concorrendo nas eleições do ano passado. Talvez metade disso é deputado federal. Quantos senadores? Quantos governadores? Como é que se vai distribuir o dinheiro público para pagar a eleição dessa gente toda? Quem é que vai fiscalizar? Então nós poderemos ter a situação ridícula de ver o plebiscito apoiando o financiamento público em nome da moralidade e o sistema atual do lista aberta. Como é que nós faremos? Bom, ontem o ministro Aloysio Mercadante, promovido à condição de condestável do regime, vem à televisão e diz: o Congresso será obrigado a aprovar aquilo que o plebiscito indicar. Não sei. O ministro da Justiça, eu vi na televisão, ouvia o ministro Mercadante com ar circunspecto, grave, acenando com a cabeça sua total concordância a esse disparate. O Congresso será obrigado a adotar o que o plebiscito indicar. Então, se o plebiscito indicar nos levar a essa situação que acabo de descrever, que é perfeitamente possível, nós estaremos enredados numa confusão sem tamanho e coberto de ridículos e desmoralizados definitivamente. Definitivamente. Talvez seja esse o objetivo da presidente da República e do PT. Agora, senhor presidente,
quando a senhora Presidente da República fala em reforma política, o seu primeiro dever, para que seja levado a sério esse tema, é dizer qual é a proposta que ela tem. É impossível que uma pessoa de longa militância política, que ocupou cargos relevantíssimos nos governos, que é presidente da República, não saiba qual será, não tem a menor ideia sobre qual seria a melhor forma de aperfeiçoar o nosso regime democrático. Ela não diz. Ela apenas joga para o debate a forma, um processo decisório, um plebiscito, mas não diz o que ela quer. Qual é a sua proposta? Que proposta ela defenderá no seu plebiscito? A liderança, o exercício da liderança impõe ônus. E o principal ônus é dizer a sua opinião, dizer a sua verdade, que não quer dizer que seja a verdade dos outros. Mas ela não diz. Ela apenas se esconde atrás do biombo do plebiscito. Mais ainda, senhor presidente, envereda no afã de concretizar esta manobra política diversionista, envereda pela competência do Congresso, com a maior sem cerimônia. Quem está dizendo quais serão os temas que serão encaminhados ao Congresso para que o Congresso delibere é o ministro da Educação. Ele que vai dizer qual é o cardápio. O Congresso poderá acrescentar, eles concedem que o Congresso possa acrescentar uma outra questão. Já há no governo o vice-presidente da República, Michel Temer, encarregado de estabelecer, de estabelecer juridicamente os contornos dessa pauta. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado dizem amém. Dizem amém. Quando convocar plebiscito ou referendo é competência do Congresso Nacional, exclusiva. E mais ainda, senhor presidente, o meu alarme maior vem de declaração do presidente do PT ontem, que foi, infelizmente, secundada por uma declaração do presidente do Senado, que eu espero que tenha sido mal interpretado. Que declaração é essa? Todos nós sabemos que existe na Constituição brasileira um limite à inovação em matéria de regras eleitorais. Nós sabemos que a democracia, como diria o Norberto Bobbio, ela é, em essência, um conjunto de regras do jogo. De regras que têm que ser conformadas de tal forma que o resultado do jogo não seja previamente estabelecido. Portanto, as regras devem favorecer a manifestação da maioria, mas também os direitos e a presença da minoria. Regras democráticas devem ser assim. Por isso é que a Constituição, no seu artigo 16, quando trata dos direitos políticos, a Constituição diz com toda clareza, erige com toda clareza uma regra basilar da democracia. É que as leis que promovam alteração no sistema eleitoral têm que entrar em vigor pelo menos um ano antes da eleição. É a Constituição brasileira. E o presidente do PT, na reunião, o deputado Rui Falcão, reunindo o seu partido em São Paulo, disse: não é besteira. O plebiscito pode decidir ao contrário, pode decidir que as regras podem valer para este ano. Claro, porque a presidente Dilma disse o seguinte: alguma coisa tem que valer para esse ano. Que coisa ela não diz, mas alguma coisa tem que valer. Vejam a irresponsabilidade com que esse assunto está sendo conduzido. E o que é pior, senhor presidente? O presidente do Senado, segundo leio na imprensa, eu espero ter sido, que eu não tenha lido direito ou que o jornalista tenha interpretado errado. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, também diz isso. O plebiscito pode, sim, alterar a regra constitucional basilar da democracia, da anualidade das regras eleitorais. Se isso acontecer, nós estaremos mergulhados nós estaremos escorregando por uma rampa que vai nos levar aos piores abusos totalitários. Há um risco institucional contra o qual
O senador Cristóvão Buarque procurava alertar num artigo que propôs a nossa assinatura e que perdeu a atualidade naquele momento, mas creio que deva ser novamente colocado na ordem do dia, e em defesa da democracia e das regras do jogo democrático. Eu não vou entrar nesta farsa, nesta conversa fiada de plebiscito, e nem vou discutir agora as vantagens respectivas de referendo ou plebiscito. Esta é uma pauta furada, é uma pauta falsa, é uma pauta que esconde a intenção de políticos que querem aproveitar este fogaréu que foi levantado nas ruas para assar a sua sardinha. E eu não vou entrar nisso. Ouço a parte do senador Cristóvão Buarque, que há muito tempo vem pedindo para fazer as suas observações, que são sempre bem-vindas ao meu discurso. Eu espero que o nosso presidente, Pedro Simão, aceite essa parte e outros, se for preciso, porque eu acho que esse é um debate, e o Pedro Simão é quem mais defende que a gente use bem esse tempo aqui. Esse é um debate que pode levar muito tempo. Eu quero começar dizendo que eu estou absolutamente de acordo que o governo está usando a ideia do plebiscito como um gesto de marketing. E falo aqui com toda a responsabilidade. Estão querendo transformar o povo na rua em uma massa de manobra a favor do governo. Inclusive no momento que, como o senhor disse, a inflação está crescendo, o PIB não cresce como deveria, são previstas crises nas contas externas sérias, são previstas crises nas contas internas. Então, nesse momento, a sensação que dá é que numa jogada aparentemente bem feita, está se querendo transformar o movimento que é contra o que está aí, inclusive o governo, mas inclusive nós aqui, inclusive tudo, estão querendo transformar isso em uma massa de manobra. A sessão, em um dos discursos dos ministros, dá a impressão de que o povo foi para a rua apoiar o governo e não protestar contra todo o sistema político, incluindo o governo. Só que não escutar o povo é um perigo. E está a prova aí. Nós não escutamos o povo. Eu disse nós, não foi o governo só, não. Nós todos que fazemos política nesse país, nós não escutamos o povo. Estão pagando preço. Não podemos ir na rua. Mas fazer de conta que escuta o povo e manipular o povo, paga um preço muito mais alto no momento seguinte. Pode demorar. Pode demorar algum tempo, mas paga um preço muito alto. O plebiscito é um gesto de marketing, porque ele não tem como ter consequência para responder às aspirações na rua. O senhor mesmo disse, as aspirações são a inflação, o baixo nível de qualidade da educação, da saúde, do transporte público. Plebiscito nenhum vai melhorar o transporte público, a educação nem a saúde. Agora, para que essas coisas melhorem, precisamos fazer uma grande reforma política. Porque se tivéssemos tido uma estrutura política boa, essas coisas ruins do sistema público de saúde, de educação, não estariam acontecendo. Se o nosso sistema político fosse capaz de ouvir as necessidades do povo, nós não estaríamos com essa situação trágica. Em vez de prioridades, o senhor citou o futebol não, estádios da Copa, né? Nós teríamos melhores serviços públicos. Mas eu não fico só isso. Se não fosse a prioridade equivocada de basear o crescimento na indústria privada de automóveis, em vez de colocar nossas indústrias para fabricarem ônibus, VLTs, claro, e melhorar o transporte público, nós não estaríamos com isso. A política é que dá o caminho para onde se vai. Por isso a reforma política é tão importante. Mas propô-la pelo plebiscito é não querer fazer. Começa que... Quais são as perguntas? Quais são as perguntas? O povo está ligando realmente para saber se o voto vai ser por ficha fechada ou ficha... lista fechada ou não? Ninguém sabe o que Além disso,
Todos sabem que a lista fechada pode vir a ser um desastre. Alguns dizem que acaba a corrupção. Se acabasse a corrupção de um político, criaria a corrupção de um partido inteiro. E segundo, leva a corrupção para dentro do partido. A briga vai ser para saber quem é que fica em primeiro lugar. A briga e a compra dos lugares. E a compra dos lugares. Isso vai transformar os partidos em verdadeiras lutas de máfias para ver quem é o capo. Porque o capo está eleito. Porque você tem um bom candidato lá embaixo, você vota naquele partido. Aí você elege o capo, não elege o seu candidato. Eu sei de que prestigiar o partido é importante. Quando eu digo sempre, partido com unidade ética e programática. Os nossos que estão aí, a meu ver, não estão com isso. A minha proposta tem sido, o eleitor vota no partido, a maquininha apresenta os nomes dos candidatos do partido e o eleitor escolhe mais uma vez quem ele quer. Casa a lista com o nome. Mas isso complica tecnicamente. Não sei se é possível. Tem que ouvir outras fontes. Há muitas discussões. Não dá para ser feito no plebiscito. Plebiscito é sim ou não a cada pergunta. Daria para fazer um plebiscito assim, por exemplo, me permite. O senhor é a favor do trem-bala ou a favor de transporte coletivo de massa? Sim ou não? Isso daria. Sim ou não? Sim ou não? Ou o senhor é a favor desta proposta de reforma política que foi elaborada por X, depois ou não? Isso, ou não? Claro. Que é o que eu defendo. Eu defendo, por isso que eles chamam de referendo, que é depois de elaborada a proposta, aí a gente faz um referendo. E o povo tem direito de dizer, não queremos isso. Tem a impressão que no Chile o Pinochet propôs uma proposta e o povo disse não. E ele caiu. É isso, o referendo é depois de uma proposta. Porque essa proposta não satisfaz com 4, 5, 6, 10 pontos. Precisa de muito mais. E vou só dizer alguns aqui que eu fui pensando enquanto o senhor falava. O fim do fundo partidário vai entrar na lista do plebiscito? Claro que não. Pois é, mas o povo quer saber se isso continua. O fim do programa eleitoral com marketing e transformar o programa eleitoral só no candidato falando. Ou ao vivo, ou se ele for muito tímido, ou tiver algum problema, ele manda uma fita gravada. Mas ele falando, cada candidato fala, do presidente da República ao vereador. Desde que o presidente da República não seja livre para fazer propaganda do seu governo a qualquer momento, através das empresas, nem requisitar rádio e televisão para fazer campanha eleitoral antecipada. Mas se ou a gente acaba a reeleição, que eu acho que isso sim deveríamos discutir, acaba a reeleição ou não? E aí tem uma pergunta. A presidenta disse que quer que entre em validade já para essa eleição. E se a gente colocar reeleição ou não e passar fim da reeleição, lá para agosto, ela vai retirar a candidatura dela para presidente ou não vai? Se quer que entre em vigor em outubro do próximo ano, tem que estar pronto no final de setembro desse ano. Portanto, se a gente vai colocar a reeleição, como eu acho que deve colocar, vai criar uma confusão para a próxima eleição. A gente vai propor um limite do custo da política, o sistema todo, o Congresso, quanto custa isso aqui? Quanto custa 40 ministérios? Quanto custa isso? Porque eu incluo sempre o marqueteiro como um ministro, então são 40. A gente vai colocar o voto avulso? Ela vai colocar o voto avulso? A gente vai colocar como fazer uma frase, sim ou não, da organização partidária. Como? E eu vou mais longe, uma coisa que jamais nós aqui poderíamos analisar. O Brasil precisa de 2 câmaras ou de uma câmara única? É um debate que a gente deveria ter coragem de fazer. Não estou defendendo aqui o fim do Senado, mas quero discutir isso. O país precisa necessariamente, nesse momento de integração, em que os estados começam a ser quase que uma ilusão do ponto de vista de poder nacional, cabe ou não manter 2 câmaras em vez de uma câmara, como é em tantos lugares? A gente permite ou não
o chamado recall, a cassação de parlamentares que não estão cumprindo o que comprometeram. Eu vou mais longe. E a cassação de partidos que traem o eleitor? O partido que defende uma bandeira e que chega ao poder e muda. E o número de ministérios? Tudo isso faz com que seja, a meu ver, quase impossível a gente ter um plebiscito para definir, sim ou não, uma lista de ações a serem julgadas. E eu vou botar mais uma, que está numa proposta que eu debato há alguns anos, e que ontem o senador Pedro Simão fez referência. Eu aqui proponho uma moratória partidária. Durante 6 meses, a gente poder reorganizar o quadro partidário brasileiro. Quando eu disse abolir os partidos, não foi no sentido de fazer política sem partidos. Foi dizer, os atuais não estão nos servindo. São camisa de força para alguns e são um balão enorme para outros. Balão ou balcão? Dá um período para que os partidos se reorganizem. Nós aqui somos mais próximos de alguns de outro partido do que daqueles dos nossos partidos. E somos mais distantes de alguns do nosso partido do que de alguns dos outros partidos. Isso é verdade, isso não está certo. Então, não está certa essa proposta do plebiscito, já sem saber quem vai elaborar essas perguntas, sendo eles. O fundo público de campanha, não dá para continuar com a maneira como é hoje. Eu já disse mais de uma vez e reafirmo aqui, eu não penso, senador Aloysio, com nossos 40 anos de conhecimento, ser candidato outra vez se eu tiver de pedir dinheiro a pessoas, empresários, para financiar minha campanha. Não quero. Já me constrangi com isso e me arrisquei, é arriscadíssimo. Se amanhã aqui numa comissão eu votar alguma coisa a favor de algum interesse de uma empresa que financiou minha campanha, desmoralizou minha vida. E você vota sem querer. Ou então arranja inimigos para sempre. Mas o fundo público pode não ser o caminho. O fundo público pode ser uma maneira de manipular tudo isso e, como o senhor disse, como fazer para que, tendo fundo público, não haja outras fontes de financiamento que deturpariam tudo. E se me permite, eu tenho aqui o número exato de quantos candidatos a deputado estadual e distrital nós tivemos na última eleição. 15.266. Deputado federal, 6.015. Senador, 272. Governador, 169 e 9 candidatos a presidente, na eleição do ano passado. Como é que vai distribuir esse dinheiro entre esse mundo de candidatos? Como é que se vai controlar esse dinheiro público? Mas como está, não pode. Pois é. Como está, não pode. Então temos que mudar. E aí eu vou concluir reafirmando a pergunta e fazendo uma evolução, porque as coisas aqui mudam todo dia. Inclusive as coisas que a gente defende, eu nunca vou para trás, mas às vezes eu avanço. Eu só vejo uma maneira, para não tirar a força do Congresso, e sabendo da impossibilidade de nós, congressistas, votarmos aquilo que de fato interessa a longo prazo na política, por causa do nosso instinto de sobrevivência, que, por exemplo, impediria cada um de nós, quando eu cada um de nós, eu me incluo toda vez, não falo os outros não, nos impediria de discutir se o Brasil precisa ou não de Senado e Câmara. Nós aqui não vamos conseguir fazer isso. Eu não consigo. Não tenho condições psicológicas, digamos, de discutir isso. Se nós não somos capazes de fazer a reforma radical pelo instinto de sobrevivência, se não queremos que vá um plebiscito direto com perguntas infinitas, com as dificuldades que isso traz, temos que ter alguém que faça uma proposta e que nos submeta. Muitas constituições foram feitas com grupos de pessoas escolhidos pelo poder eleito, nós, dando uma função a algum grupo que elabore a proposta e que nos traga. E aí nós submetemos a um referendo. Eu cheguei a dizer que a ideia era uma eleição aqui. Nós elegeríamos 40, 50, 20, não sei quantos, personagens respeitados nesse país, capazes de elaborar uma proposta. Podíamos até ter alguns membros permanentes, ministro Supremo, ex-presidente da República, podíamos ter. Mas uma ideia que eu recebi de uma pessoa, não é minha, ele perguntou, e por que não pedir isso aos juízes? Por que não pedir que o presidente do Supremo coordene uma equipe de juízes
dos tribunais eleitorais, por exemplo, que elaboram a proposta. Como é que eles veem que deveria ser tudo isso? E essa proposta vem para cá, não vira lei. E nós analisamos, damos nosso toque. Mas nós já vamos dar o toque submetidos à pressão de algo que veio daqui. Nós teremos que ter muitos bons argumentos para recusarmos o que veio por aqui. E aí faz um referendo. Pode-se até fazer um plebiscito. Sabe como, senador? Olha que a crise gera, sobretudo, imaginação. Não é isso? Podemos até ter uma alternativa. A proposta deles vem para aqui. Nós buscamos melhorar. Se não aceitamos, ficamos com duas. E aí fazemos um plebiscito entre as duas. Vocês querem a que veio da equipe consultora formada pelos juízes? Ou vocês querem a nossa que melhoramos a deles? O povo escolhe qual das duas quer. Então, são formas diferentes dessa marketagem em cima de fazer um plebiscito, fazendo perguntas aos eleitores que não refletem com acuidade os problemas e muito menos a totalidade deles. Muito menos. A lista de temas que nós precisamos mudar aqui é muito maior do que um plebiscito virá. Sobretudo se for um plebiscito baseado em dizer nós, a presidenta, nós estamos na frente do movimento, querendo adotar o movimento, não é nem mais ela ser adotada pelo movimento, é ela adotar o movimento, e com perguntas ambíguas que poderão levar a fortalecer as propostas tradicionais do partido no governo. Porque, no final de contas, pode acontecer isso. Coisas que o partido do governo vem defendendo há tempo, que não consegue aprovar, de repente, encontrou maneira de aprovar. Como? Nos braços das pessoas que caminharam contra o governo. Será uma inversão mágica merecida de um Oscar de bom desempenho, mas não creio que venha servir bem ao que o Brasil precisa hoje. Muito obrigado. Senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, como sempre, instigante nos seus apartes, e acaba de propor para a discussão matérias, todas elas de alta indagação, e que demandariam para a sua aprovação realmente um nível de debate, de consenso político muito elevado, que eu penso que não está ao alcance hoje da atual representação popular no Congresso. Eu fiquei, outro dia, senhor presidente, fui a uma sessão da Câmara, do Congresso, uma sessão conjunta, em que se discutia o veto à lei dos royalties do petróleo. Não, está saudade da Câmara. E eu vi o presidente Renan foi chamando os líderes dos partidos para que eles se pronunciassem sim ou não a respeito da matéria. Era uma lista infindável. Não acabava nunca. Partido fulano, partido ciclano, partido tal, partido aquele outro. Cerca de 30 partidos. Que seguramente não corresponde a 30 visões diferentes do país. Exatamente. Eu fiquei espantado com a quantidade, a proliferação de partidos representados hoje na Câmara. Muitos deles dominados por famílias, por indivíduos. Muitos, a gente sabe, vendem lugar nas suas legendas. A imprensa denunciou ainda recentemente esse tipo de prática. Então, isso não gera problema para o governo do país. A presidente Dilma tem uma maioria tranquila, tem medida provisória. Não é isso que impede a presidente de resolver os problemas. Mas eu creio que isso contribui para o desgaste, a deslegitimação da representação parlamentar. Uma medida simples para combater este mal que se propaga como um câncer é a adoção de um projeto de lei que já foi relatado aqui no Senado pelo senador Raupp, que veda a coligação nas eleições proporcionais. Só isso já produziria uma decantação fantástica no quadro político.
Outra medida é ampliarmos um pouco mais, colocarmos uma barra um pouco mais alta na cláusula de barreira, que o quociente eleitoral hoje já estabelece. Também provocaria uma aglutinação de partidos que tenham alguma afinidade para poder disputar as eleições e ter representação parlamentar. São duas medidas simples. E eu penso, senhor presidente, que entre todas as medidas propostas hoje, inclusive o meu sonhado voto distrital, as únicas que teriam alguma viabilidade de ser aprovadas são essas duas. E já seria um passo gigantesco no rumo de uma melhor disciplina, de uma maior transparência e talvez até da maior governabilidade das nossas casas legislativas. Basta, para isso, aprovar 2 projetos de lei ordinária, um relatado pelo senador Raupp e outro relatado pelo senador Jarbas Vasconcelos. Desculpe. Não precisa de plebiscito coisa nenhuma, é só votar. Desculpe, mas... Pois não, presidente. Vossa Excelência não acha que nós tivemos situações muito piores do que estamos vivendo hoje? É a época da ditadura, onde a gente não podia nem falar com a Arena, porque uma coisa é o PT no governo, outra coisa era a Arena da ditadura no governo. Matavam, batiam o diabo. Hoje o ambiente é de respeito. Não tenho dúvida. Como é que a gente não pode reunir os líderes, sentarem numa mesa e fazer um entendimento? Qual é o motivo que isso aí precisa não há nenhum motivo. Chamar? Em primeiro lugar, a presidente não tem nada a ver com isso. Ela está fazendo o que não é obrigação. Não podemos criticá-la por fazer, mas não é obrigação dela. Agora, o presidente do Senado podia reunir, vamos reunir nós todos, vamos encontrar uma forma. Isso que você está dizendo. Olha, o que tem consenso? O que pode ser aprovado? Até o dia 15 de outubro, o que nós podemos fazer em conjunto? Quais são as questões que servem para todos e podemos aprovar até por unanimidade? Senhor presidente, Vossa Excelência, com seu bom senso, que não afasta a sua visão, muitas vezes, utópica e positivamente utópica das coisas, acaba de dar uma solução. E eu quero encerrar o meu pronunciamento, depois de ter abusado da bondade de Vossa Excelência e da paciência do Senado, com essa sugestão, esse apelo ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado. Reúnam os líderes e verifiquem entre as matérias, muitas delas já instruídas, já com pareceres, quais são as que merecem a aprovação do Senado e da Câmara e que por entendermos nós, os parlamentares, isso aí. Que atendem aos interesses nacionais. Basta isso. Não adianta ficarmos aí nos agitando nesse frenesi legislativo, vota isso, vota aquilo, plebiscito, referendo. Não. Medidas simples ao alcance das nossas mãos, que poderiam, em grande parte, melhorar o nosso sistema político. PT e PSDB, que são os 2 grandes partidos, os 2 têm hoje a dupla experiência. Cada um foi 8 anos oposição e cada um foi 8 anos governo. Então, os 2 conhecem os 2 lados, quer dizer, exatamente, tem a tranquilidade, não é um cara que está falando do nosso tempo MDB, que só estava arena no governo, nós nem sabíamos o que era ser governo. Agora não, os 2 têm. Aliás, todos os partidos, os grandes partidos hoje, já passaram por experiência governamental. Né? Então, senhor presidente, eu quero agradecer. Foi um privilégio para mim poder discursar sobre a presidência de Vossa Excelência. Saiba, Vossa Excelência, que tenho pelo senhor, por Vossa Excelência, uma admiração que já era grande, mas que cresce a cada dia na nossa convivência. Muito obrigado.